O Brasil colonial, 1443-1580. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo, parte 9. Narrativas quinhentistas sobre o Brasil e os Brasis. Imagine que você está folheando livros e manuscritos muito antigos, do século XVI, todos falando sobre o Brasil. A primeira ideia que pode vir à mente é a de que essas são as primeiras descrições da terra e da gente brasileira, os registros iniciais de como tudo começou. Mas a historiadora Andréa Daer nos convida a olhar para esses textos de uma maneira completamente diferente. Ela propõe que não devemos vê-los como janelas transparentes para o passado, mas como instrumentos poderosos, criados com objetivos muito específicos no calor dos grandes embates religiosos e políticos da época. A autora começa nos alertando sobre duas armadilhas. A primeira é o anacronismo, isto é, usar conceitos modernos, como a ideia de um autor ou de uma obra literária, para entender textos de 500 anos atrás. Essas categorias simplesmente não existiam da mesma forma. A segunda armadilha é o nacionalismo. Muitas das classificações que usamos hoje para esses textos foram criadas no século XIX por instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que queriam inventar uma tradição para a nova nação. Essa visão distorce a maneira como lemos esses documentos até hoje. Ela também desconstrói uma ideia simplista, a de que os portugueses sempre viam o índio como um selvagem inferior, enquanto os estrangeiros, especialmente os franceses, os viam como nobres e puros. A realidade era infinitamente mais complexa, cheia de nuances religiosas e projetos políticos em jogo. Para entender essa complexidade, Daer nos leva a analisar algumas das narrativas mais importantes da época. A primeira é a História da Província de Santa Cruz, de Pero de Magalhães Gandavo, o único livro em português do século XVI dedicado apenas ao Brasil. Mas Gandavo não era um historiador neutro. Ele era, acima de tudo, um propagandista. Seu livro foi escrito para convencer portugueses estrangeiros da legitimidade e da urgência da colonização portuguesa, vista como uma obra da providência divina. Ele chega a reclamar que os portugueses deram pouco caso à colônia, deixando que os estrangeiros a conhecessem melhor. Em sua obra, a representação do índio é baseada na dessemelhança. O gentil é pintado como ingrato, cruel, preguiçoso, vicioso e, acima de tudo, inconstante, uma característica que se tornaria um tema obsessivo. O indígena era visto principalmente como um obstáculo a ser superado pela civilização e pela fé portuguesas. A década de 1580 marca uma virada. Com a união das coroas de Portugal e Espanha, o mundo ibérico se abre ainda mais. Ao mesmo tempo, na França, os protestantes huguenotes, que antes eram contra a colonização, começam a defender seu próprio projeto colonial comercial, desde que pudessem praticar livremente sua religião. Surge o que o historiador Frank L'Estringan chama de imperativo teológico da colonização. A religião não se reconcilia apenas com a política, ela dita as regras do jogo. E no centro de tudo isso está o conceito de conversão. É aqui que a análise se aprofunda na máquina produtora de textos dos jesuítas. Para eles, a conversão não era apenas pregar e batizar, era uma prática letrada, um ato de escrita. Escrever gramáticas, catecismos, cartas e peças de teatro era uma maneira de escrever na alma do índio, criando uma nova memória e uma nova consciência, substituindo os costumes bárbaros pela ordem divina e imperial. O padre Manuel da Nóbrega, em seu diálogo sobre a conversão do gentio, debate essa questão. O problema do índio, argumenta, não é a falta de inteligência. Ele tem alma como qualquer homem, mas sim a sua inconstância, herdeira da maldição de Caim. A solução? Criá-lo. Nóbrega usa uma analogia. Um homem criado na cidade e outro na aldeia terão habilidades diferentes, mas a mesma capacidade de entendimento. Era preciso, portanto, criar o índio nos bons costumes portugueses e católicos.
Enquanto os jesuítas portugueses enfatizavam a dessemelhança e a necessidade de corrigi-la, uma tradição francesa começava a construir uma imagem muito diferente. Autores como Jean Delery escreveram relatos que, apesar de serem inicialmente manifestos anticoloniais, pintavam o Tupinambá como livre, feliz e nobre. Esta imagem idealizada, alimentada pela distância e pela perda, já que os projetos franceses no Brasil fracassaram, foi crucial para a formação do mito do bom selvagem no século XVIII, que tanto influenciaria pensadores como Rousseau. Um contraste fascinante aparece na forma de escrever. Nos relatos franceses, é comum encontrar falas dos índios transcritas, em diálogos onde eles expressam desejo de aliança ou conversão. Já nos textos jesuítas portugueses, o índio é quase sempre silencioso. Ele é o objeto da conversão, não um sujeito que fala. Para os jesuítas, a própria língua tupi era um campo de batalha. Ela era vista como faltosa, carente de categorias, corrompida pelo diabo. A missão deles era gramaticalizá-la e dicionalizá-la, como fez José de Anchieta com sua arte de gramática, para torná-la um veículo adequado para a palavra de Deus. A gramática não era um manual de conversação, era uma ferramenta teológica. Por fim, as cartas trocadas pelos jesuítas não eram meros relatos pessoais. Elas obedeciam a regras rígidas da ordem e funcionavam como um sistema de controle e unidade. Sua principal função era manter a chama da missão acesa, reforçar a obediência e circular informações que fortalecessem o corpo místico da Companhia de Jesus espalhado pelo Império. Concluindo, Andrea Daher nos mostra que essas narrativas quinhentistas não revelam um Brasil pronto e singular. Elas revelam Brasis múltiplos, construídos por europeus para servir aos seus debates, aos seus projetos de poder e às suas guerras de representação. A invenção do Brasil foi, antes de tudo, um profundo e complexo feito de escrita.